Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, 6 você vai ao Instagram. Pode também digitar Paulo Roberto Maciel. Maciel vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Eu sempre transmito a liturgia oficial da Igreja Católica. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 27 de maio de 2025, terça-feira, na sexta semana da Páscoa do Senhor Jesus, ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Olha, a missa também pode ser em memória facultativa, de Santo Agostinho de Cantuária, que foi bispo. A cor continua sendo branca. Vamos à primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-o para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 137 na Bíblia Vulgata, ou 138 na de Jerusalém. Versículos 1 ao 2a, 2 BC ao 3º, 7º C ao 8º, refrão 7º C. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço pelo vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Repitamos: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais.
Agora vamos ao Evangelho escrito por São João Apóstolo, capítulo 16, versículos do 5º ao 11. Vamos aclamar o Evangelho antes de proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus continua preparando os discípulos para a sua partida. Eles têm dificuldades para entender o que Jesus lhes diz e, ao mesmo tempo, estão tristes com sua partida. Jesus os consola explicando-lhes que não os deixará sozinhos. Essa realidade dos discípulos, muitas vezes, é a nossa também. Ficamos inseguros, mas o Senhor concede seu Espírito àqueles que o amam e a ele abrem seu coração. Os discípulos se entristecem com a partida de Jesus e sabem que, ao testemunhá-lo, sofrerão sanções, perseguições. Eles sabiam disso, pois Jesus já os havia alertado, avisado. Assim, quando chegar a hora difícil, vão lembrar-se de que Jesus lhes havia dito. De outra parte, porém, há uma alegria, pois Jesus tem de ser glorificado primeiro. Assim, poderá enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito. A Igreja assumirá seu tempo na história, fundada na verdade de Cristo. Agora uma reflexão do livro Palavra e Vida. João capítulo 16, versículos do 5º ao 11. Vejamos o que temos aqui. As despedidas sempre são tristes, mas são oportunidades para que a relação se fortaleça e se torne mais autêntica. Jesus está se despedindo dos discípulos. Esse trecho é parte do discurso de despedida de Jesus antes da paixão. Ele sente a dor da separação, e eles também. Os discípulos se sentem desamparados, estão desorientados. Desaparece aquele que dava sentido ao grupo. Todavia, aí, na prova, na dor, na queda, inclusive na traição, é aí que a fé dos discípulos poderá amadurecer. Descobrirão outras maneiras de viver a presença de Jesus. É a esperança que voltará a renascer. Santo do dia 27 de maio, Santo Agostinho de Cantuária, bispo, faleceu entre 604 e 605. Foi monge beneditino enviado pelo Papa Gregório Magno para converter a Inglaterra. Foi o primeiro bispo de Cantuária. De acordo com o site da televisão Rede Século XXI, rs21.com.br,
O Papa Gregório Magno julgou que os tempos estavam maduros para a evangelização da Inglaterra após algum tempo que caiu na idolatria após a invasão dos saxões. A missão foi confiada ao prior do mosteiro beneditino de Santo André, Agostinho. Ele partiu de Roma com 40 monges em 597 e fez uma parada na ilha de Larins. As informações sobre o temperamento belicoso dos saxões amedrontaram-no, de tal modo que voltou a Roma para suplicar ao Papa que mudasse de programa. Para encorajá-lo, Gregório nomeou o abade e depois, para fazê-lo dar um passo decisivo, apenas chegando a Gália, o sagrou bispo. Agostinho e companheiros então chegaram à ilha britânica de Thanet, onde o rei, movido pela boa esposa, foi pessoalmente encontrá-los. Os missionários aproximavam-se do cortejo real em procissão ao canto das ladainhas. O rei acompanhou os monges até a residência já fixada em Canterbury, na estrada entre Londres e o mar, onde surgiu a célebre abadia, que tomará o nome de Agostinho, coração e sacrário do cristianismo inglês. A obra missionária dos monges teve êxito inesperado, pois o próprio rei pediu o batismo, arrastando com seu exemplo milhares de súditos que abraçaram a religião cristã. Em Roma, a notícia foi recebida com alegria pelo Papa, que expressou satisfação nas cartas escritas a Agostinho. Juntamente com um grupo de novos colaboradores, o pontífice enviou a Agostinho da Cantuária o pálio e a nomeação de arcebispo primaz da Inglaterra, mas ao mesmo tempo admoestava-o paternalmente a não se ensoberbecer pelos sucessos obtidos e pela honra do alto cargo que lhe conferia. Seguindo as tradições do Papa quanto à repartição dos territórios eclesiásticos, Agostinho erigiu outras duas sedes episcopais, a de Londres e a de Rochester, consagrando bispos Melito e Justo. O santo missionário morreu em 26 de maio de 604 e foi sepultado em Canterbury, na igreja que traz o seu nome. Santo do dia 27 de maio, São Júlio de Silistra, mártir, faleceu mais ou menos em 302. Foi um veterano do exército romano decapitado em Silistra, atual Bulgária, e ele morreu por recusar-se a sacrificar aos ídolos, mantendo sua fé em Cristo Jesus. Santo do dia 27 de maio, Santo Eutrópio, bispo, faleceu mais ou menos no ano 475. Após ficar viúvo, decidiu se entregar totalmente a Deus. Eutrópio foi ordenado diácono e mais tarde eleito bispo de Orange, na França. Santo do dia 27 de maio é São Bruno de Würzburg, bispo. Faleceu em 1045. Restaurou a Catedral de Würzburg, reformou o clero e ensinou as Sagradas Escrituras ao povo. Santas do dia 27 de maio. Santa Bárbara Kim e Santa Bárbara I, mártires, faleceram em 1839. Morreram num cárcere de Seul durante a perseguição na Coreia. A primeira era viúva e a outra uma virgem de 15 anos. Santo do dia 27 de maio, São Gonzaga Gonza, mártir, faleceu em 1886. Foi servo do rei da Uganda, traspassado pela lança de um verdugo quando era conduzido acorrentado para a fogueira. Santo do dia 27 de maio, Santo Atanásio Bazekuqueta. Foi mártir e faleceu em 1886. Era guardião do tesouro da Casa Real de Nakivubo, Uganda. Foi morto aos 20 anos por haver abraçado a fé católica. Beatos do dia 27 de maio são os bem-aventurados Edmundo Duque, Ricardo Hill, João Hogg e Ricardo Holiday.
foram presbíteros, ou seja, padres e mártires. Faleceram em 1590. Foram mortos durante o reinado de Isabel I da Inglaterra por serem sacerdotes católicos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará o que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Acate as decisões de Deus, mesmo que seja uma demora, uma espera, mesmo que seja um não, acate. Deus é onisciente. Até nosso pai aqui na terra, nossa mãe, nos dá um não quando vê que é o melhor para o filho. Então imagine Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. A parousia. Teremos corpos glorificados, transfigurados, corpos semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Nossos corpos não estarão mais sujeitos a este tempo, a este espaço como conhecemos. Lembrem-se que Jesus entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos amedrontados, sem precisar abrir porta. Entrou pela parede, sem derrubar a parede. Não precisava comer nem beber, mas comeu e bebeu. Desapareceu da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição, num átimo de segundo. Puf. Mudou a aparência diante de Madalena, diante dos discípulos de Emaús. Subiu ao céu. Teremos um corpo assim, gente. Basta que acreditemos em Jesus como Deus. Sejamos batizados e nos arrependamos dos nossos pecados, para que não morramos com pecado grave, o que afasta a vida eterna. Então teremos uma vida perpétua, vida para sempre, por todos os séculos, uma vida definitiva, uma vida perene, com Deus, com todos os santos, com todos os anjos, com todos os salvos. Vamos nos encontrar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 / @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.